Meu amigo, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: vale o reforço ou não vale o reforço? Eu sei que a gente está em meio à pré-Copa do Mundo, né? Mas só que os clubes de futebol estão se movimentando no mercado de transferências e alguns nomes surgem como peças fundamentais para reforçar as equipes nessa janela do meio do ano. Falando especificamente sobre o Esquadrão, falando especificamente sobre o Bahia, o tricolor baiano Rogério Ceni sentou à mesa com dirigentes e pediu para mudar de patamar esse elenco. Eu preciso de 3 a 4 reforços nessa temporada. A gente sabe que o Bahia não vai gastar muito dinheiro, o Bahia vai aproveitar oportunidades de mercado, essa é a pura realidade. Então eu trouxe para vocês 3 oportunidades de mercado nessa manhã, mas antes de qualquer coisa eu peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada no vídeo para que nós possamos crescer cada vez mais aqui no canal JS TV, tá bom? Em parceria com o canal Gol TV, sempre fazendo conteúdos compartilhados, pós-jogos, jogos, enfim, é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, ajude o nosso crescimento, já passamos aí de 10 mil inscritos aqui no canal, então dá essa moral pra gente continuar crescendo cada vez mais, porque o JS TV é um projeto meio particular, mas é uma extensão da Gol TV também, né? Caminhando junto para valorizar o futebol nordestino, enfim. Então é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Então deixa o like, inscreva-se para você ajudar aí o nosso crescimento, beleza? Vamos lá, mercado de transferências, a janela ainda não tá aberta, né? Vai abrir após a Copa do Mundo e as equipes vão ter que se reforçar. Uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, e eu volto a refletir isso com vocês, falando especificamente sobre o tricolor baiano, é de que o Bahia não é um time ruim. Pô. O Bahia não é um time ruim. A grande questão do Bahia é que o Bahia se coloca como um time inferior aos outros, tá? Hoje, evidentemente que existem prateleiras no futebol brasileiro, isso aí não tem muito o que se falar, existem prateleiras. O Flamengo está uma prateleira junto com o Palmeiras, né? O Cruzeiro está querendo chegar nessa prateleira de Flamengo e Palmeiras, e o Bahia está nessa segunda prateleira ali. Ou terceira prateleira? Pode ser. Né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia ali está numa terceira prateleira. E aí tem a quarta, quinta prateleira. Então o Bahia está nessa ali, nessa terceira prateleira que o coloca, o credencia para mais uma Libertadores em fase de grupos. Porque se você for contar que na primeira prateleira está Flamengo e Palmeiras, na segunda prateleira está o Cruzeiro querendo chegar na primeira, e na terceira prateleira está o Bahia ali, que para mim é o primeiro dessa terceira prateleira, o Bahia está no G4. Se for pensar dessa forma, se for pensar desse jeito, né? Só que para isso precisa o Bahia acreditar nesta merda, que eles podem chegar, pô. O Bahia precisa acreditar que eles têm condições de chegar, que tem condições de brigar com o Flamengo, de brigar com o Palmeiras. Porque parece que nem eles acreditam nisso. A sensação que eu tenho é que nem eles acreditam nisso. Então o torcedor, cabe ao torcedor dar tapa na cara deles o tempo inteiro e falar assim, acorda, porra, isso aqui é Bahia. Acorda, pô. Não tem que ter medo, não. Então acho que o grande erro, vamos dizer assim, o grande erro, na minha humilde opinião, do planejamento, não digo nem do planejamento, né, mas do Bahia, essa autopercepção de que, porra, calma gente, a gente não é ainda Flamengo, a gente não, vamos enfrentar esses times e vamos nos colocar, né, vamos nos apequenar. Não, porra, não tem que se apequenar, pô. Nunca se apequenou, agora que não vai se apequenar. Com estrutura foda, com salário em dia, pagando bem, sabe? Com o Grupo City ali organizando internamente. Então, assim, se antes aquele Bahia que devia a todo mundo não se apequenava, por que está se apequenando agora? Então, para mim, esse é o grande erro desse Bahia. Esse pensamento intrínseco. E aí você acaba errando quando você traz um técnico paulista. Cara, eu sou casado com uma paulista. Vou falar até baixo aqui para eu não tomar uma porrada aqui. Tá? Com todo respeito. Isso não é xenofobia não, gente. Longe disso. Mas o paulista, ele tem intrínseco nele uma parada de superioridade, pô. Ponto. Tem, pô. E aí o treinador, o Rogério Ceni, ele é um cara que foi trajado, criado na base do São Paulo, só teve o São Paulo aí como jogador. O São Paulo, na época do Rogério Ceni, ganhava de tudo e de todos. Era o maior campeão do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E lá eles olhavam o futebol do Nordeste com outros olhos. Ó, a gente não pode perder pontos pro Bahia, não pode perder pontos pro Vitória, não pode perder pontos pro Fortaleza, pro Ceará, pro Sport, pro Náutico, não pode. Esse era o pensamento. E aí quando ele sai dessa bolha e vem pro Nordeste, ele tem essa dificuldade em tirar dele esse peso de que, calma gente, a gente é apenas um time do Nordeste. Não, porra, vocês hoje é o maior clube de futebol do Nordeste, um dos maiores clubes de futebol do mundo, com o maior projeto da América do Sul. Concorda comigo? Enfim, então falta isso. Então, meus amigos, esse elenco do Bahia não é um elenco ruim. Não é. Não é. Tem deficiências. Porque quem tá lá pesquisando, o scout do Bahia, me contrata para ser scout do Bahia, pô. Me coloca para ser scout do Bahia, que eu vou fazer um trabalho melhor.
Eu não iria trazer o goleiro do Atlético Goianiense. Eu não iria trazer o goleiro da Chapecoense. Não iria, pô. Não iria. Eu não iria trazer o Kiko Oliveira. Eu não iria repatriar o Everaldo depois de ter conseguido jogar essa bomba pro Fluminense. Eu não iria trazer essa bomba de volta pro Bahia. Eu não iria fazer isso. Eu não sou profissional da área. Eu só gosto, entendo e estudo futebol. Né? Enfim, mais 3 nomes que podem fortalecer ainda mais o elenco do Bahia nessa temporada. Eu acho que uma das posições mais carentes, vamos dizer assim, né? Além de um substituto eventual para o Everton Ribeiro, além de um camisa 9 que chegou agora, o Alejo Vélez, né? Que muita gente está me criticando. Jonas, não é Veliz, é Vélez. Cara, tá bom, Alejo Vélez. Né? Tem acento lá? Eu não sei se tem, mas se tiver, beleza. Enfim, é o gol, pô. Para você começar um grande projeto, é necessário que você comece de uma vez por todas com um baita goleiro. O Bahia tem muito... Aliás, o Bahia não tem um baita goleiro há muitos anos. Há muitos anos. Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Léo Vieira, porra, Ronaldo. Calma aí, gente, vamos começar um projeto grandioso aqui. Precisamos de um goleiro foda para impor respeito. Um cara para chegar e tomar a posição e impor respeito. E eu trouxe o nome de um goleiro que está custando hoje 5 milhões de euros. Se o Bahia não tem condições de pagar 5 milhões de euros num goleiro de 29 anos que joga na primeira divisão aí da Argentina, esquece. Fecha, irmão. Se não tem condições, fecha. Fecha. Isso pra mim é uma oportunidade de mercado. Porque esse cara já jogou contra os times brasileiros e fechou o gol. Eu tô falando de Facundo Cambeses. Facundo Cambeses. É um baita goleiro argentino de 29 anos que joga no Racing. Eu vou trazer aqui, ele tem 1,86 m, ele começou a carreira dele jogando, ó. Cadê aqui, ó? Ele começou a carreira dele jogando, se eu não me engano, foi no Banfield. Esse mês foi no Banfield, passou pelo Huracan e foi contratado aí pelo Racing. Por que tu trouxe? Porque esse cara agarra demais, tem 29 anos, não é velho e nem é novo, né? Já tem uma certa experiência de Libertadores, de jogos grandes. E tá barato, cara. 5 milhões de euros é barato, pô. É barato. E aí o que vai acontecer? Vai esperar o Flamengo no mercado? O Flamengo tá para perder o Rossi pro Besiktas. Vai esperar o Flamengo no mercado? Vai esperar o Palmeiras ir lá e contratar? Vai esperar o Cruzeiro fazer? Porque parece que é isso. Parece que pegam como justificativa de não contratar porque o Flamengo tá tentando, porque o Cruzeiro tá tentando. A gente não vai entrar em leilão. Essa é a justificativa. Tá aí o cara, não tem proposta nenhuma. Tá lá, 5 milhões de euros. Ele tem contrato com a equipe do Racing aqui, ó, até o final de 2027, até dezembro do ano que vem. Baita goleiro. Baita goleiro que eu traria com toda certeza. Outro jogador, que eu acho que é um jogador diferenciado, é um jogador muito bom, tá com 30 anos. A grande questão dele é que ele teve, sim, alguns problemas físicos recorrentes, que fez com que ele perdesse, né, posição, espaço dentro do Flamengo. Mas se você for pegar o histórico de contusões dele, não é um histórico vasto, ele não é um jogador bichado. Não é. Muito pelo contrário. A grande questão é que nesse time do Flamengo você não pode perder espaço, você não pode perder tempo, você não pode ficar fora, porque tu perde espaço já era, para você recuperar é difícil, porque o Flamengo tem um elenco forte. Eu tô falando do Everton Cebolinha, é um baita jogador, cara. Ninguém pelo lado esquerdo, Eric Pulga, Sanabria, minha mãe, tua mãe, ninguém joga mais do que o Everton do lado esquerdo do campo ali, naquele elenco do Bahia. Aí tu vai pegar aqui no Transfermarkt, está 7 milhões de euros. Mas 7 milhões de euros é por um contrato cheio. O contrato dele está acabando em dezembro de 2026, acabando agora em dezembro de 2026. Então, em qualquer negociação que se preze, você não vai chegar e vai pagar o valor cheio. Se hoje ele está valendo 7, se você chegar com 2,5 para o Flamengo libera nessa janela agora. Porque o próprio atleta ele já falou o seguinte, ó, não vou permanecer. Entrevista, eu estava na hora lá da entrevista, no dia da derrota pro Olímpia. Ele estava lá, eu estava lá no Maracanã e falou assim, não vou permanecer, é meu último ano de Flamengo. E a partir daí o Flamengo está com toda a má vontade de colocar o cara para jogar, que já falou que não vai ficar e que vai sair. Bota Bruno Henrique, bota Samuel, mas não bota o Everton Cebolinha, tá escanteado. Ele tá bem fisicamente, mas tá escanteado. Eu tô até com falta de ar. Valor cheio, 7 milhões de euros, mas tu não vai pagar o valor cheio para um cara que tem 6 meses de contrato. Ou você espera até dezembro e você assina um pré-contrato agora no meio do ano, ou você paga 2,5 pro clube, 1,5, negocia com o clube alguma coisa, alguma contrapartida, para ele ser liberado agora, e no meio do ano ele tá doido para sair também. Então tem que ir lá e tem que fazer essa proposta, gente. Tem que ir lá e tem que fazer essa proposta. Né? E o outro jogador que vai estar livre no mercado,
que eu não sei se seria uma boa ou não, mas que saiu do Flamengo muito bem e tá voltando valorizado e de graça, seria o Rodinei. A grande questão do Rodinei é que ele tem 34 anos. E aí o que eu penso? Você trazendo um Rodinei junto com o Roland Gomes, você tem um experiente e um jovem. Para que esse cara experiente ele possa fazer esse jovem evoluir cada vez mais. Esse é o pensamento. Agora, voltou muito valorizado no futebol grego. Se tornou um ídolo lá no Olympiacos. Do nada o Rodinei foi para lá e se tornou um ídolo lá no Olympiacos. Tem 34 anos, tem muita força física, é um jogador que se machuca muito pouco. Agora, não sei se vale a pena você trocar um Gilberto, que também, né, tá rolando um papo dele pro Atlético Paranaense, pelo Rodinei. Particularmente, eu sempre gostei muito do Rodinei, mas tem a questão de idade. Um jogador de 34 anos, ele vai jogar aí mais 1 ou 2 anos em alto nível, depois fisicamente vai começar a decair, até porque a lateral puxa muito fisicamente para os atletas, né? Enfim, mas é uma oportunidade de mercado que chega de graça. É melhor do que você gastar 50 milhões em Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Se é para apostar, que você aposte em jogadores que cheguem de graça. Que se der errado, você não vai ficar no prejuízo. Tá bom? Você que está comigo aqui no canal JSTV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, vídeos todos os dias, para você ficar super bem informado, beleza? Eu sou o Jonathan Estevam, esse é o canal JSTV. Antes de qualquer coisa, obrigado, 10 mil inscritos, deixa o like, inscreva-se, tá bom? Compartilha com seus amigos, é muito importante a gente fazer também aqui o canal JSTV ele crescer, beleza? Abraço pra todo mundo, bom dia, saudações, tamo junto, valeu!